Kadima. Vamos a outro texto. Anarnu Beshiur, Anarnu Beshiur Ibrit. Vamos ao texto. Ani. Aí nós vamos ter esta palavra aqui, que eu chamo sempre atenção para a sua leitura, tá? Foi o caso ali de Ishekevu, que tem um nome final lá, Ishekevun, né? E aqui nós vamos ter Ani, tá? Olha aqui, o texto é esse aqui agora, tá? Aí o que é que acontece aqui? Eu tenho aqui uma sílaba partindo para outra, né? Eu posso ter tá? Errot, ou eu vou ler Hirot. Então são situações que eu chamo a atenção e falo a propósito para a sua compreensão. Então, Ani, Errot, Iterrar, outra situação que a gente já passou por aula aqui. Eu vou ler Berite ou Brit. Lembra? A gente tratou disso. Mas vamos ficar assim. Ani, Orot, Iterrar, que se eu for um pouquinho ortodoxo, eu posso ler Iterrar, né? Se não, normal. Iterrar, Brit. Muito bem. Ani, Orot, Iterrar, Brit. Vamos ao texto, tá? Eu mostro bem, leio, mostro, e aí a gente já pode conversar sobre o assunto, tá? Então nós vamos ter aqui, agora, na condição do verbo no futuro, que nós estamos no incompleto, no imperfeito, tá? A terceira pessoa singular, tá? Terceira não, perdão, de tanto falar em terceira, já veio a terceira automática. Primeira pessoa, por quê? Eu tenho Ani, tá aqui Ani. Outra coisa que eu quero chamar bem a atenção aqui, que eu sei que atropela um pouco. A gente aprendeu e sabe que, em se tratando de Haketuvim, os verbos, na estrutura dos 7 troncos, eles estão ali já aclopados a condição dos pronomes pessoais. Tá? Aprendemos em Ivrit Medo Berete que na conjugação verbal entram os pronomes pessoais. Mas em alguns casos aqui, porque aqui nós estamos em pleno Haketuvim, é um texto. E esse texto que vamos tratar aqui, que nós vimos, nós vimos o passado, presente, e agora vamos ver o futuro. Esse texto aqui, que ainda há pouco nós vimos o 1 Samuel, e agora vamos ver 2 Samuel 3,13, tá? Aí nós vamos ter a seguinte condição, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui, primeira pessoa,
Tem um negócio que eu anotei aqui que eu estou observando que não vem ao caso. Então nós temos a primeira pessoa singular, tá? Que nós temos aqui uma situação, tipo assim, cortar, fazer pacto, tá? Cortar, fazer pacto. Com quem? Contigo. Eu quero logo colocar aqui, que isso aqui a gente já aprendeu, já sabe, conhece, que é aliança, tá? Brit é aliança. Aqui esse terrar, já trabalhamos, já mostrei sufixo pronominal, nós vimos algumas situações, inclusive vamos ver mais, tá? Mas aqui esse terrar é contigo. Então, contigo aliança. Eu tenho aqui, tá? Contigo aliança. Então, eu tenho aqui contigo. Eu estou teimando, não sei se eu falo aqui, se eu coloco, porque tem coisa que eu anotei, mas depois eu pensei, não, isso aqui deixa para outra hora que a gente vai seguir. Estamos começando agora aqui o nosso módulo 8, né? Então fica assim, eu farei, tá aí, eu farei um pacto, ou seja, uma aliança contigo. Então esse é o texto na tradução livre, tá? Eu farei um pacto, ou seja, eu farei uma aliança contigo. Então eu tenho aqui esta condição bem aqui, olha, que é cortar, fazer pacto, tá? Quando diz aqui, eu farei, entra aqui, orot, tá? Então você observa que nós estamos tratando aqui de futuro, tá? A expressão eu farei já é futuro. E a condição verbal aí é um estado em andamento. Está em andamento a condição. Não tem nada completo, está incompleto. Então a condição aí cai para este incompleto. Então eu tenho aqui a condição do fazer, farei. Né? Então, no futuro incompleto, não está concluído. Então, quando você lê aí o seu material, que está em mãos, que nesse momento você tem que ter o seu material didático em mãos, assistir a videoaula e ter suas anotações. Então aí está exposto aí em nosso material didático toda uma explicação acerca disso. É por isso que no material você vai lendo, aqui e acolá você encontra aí, acompanhe seu professor no quadro. É por isso, tá? Que aí você tem lá e cá, aí a coisa anda bem, tá? Toda uma explicação aí legal, tá? Pegou aí então? Então esse verbo imperfeito é um futuro no presente. É aquela condição já muito explicada lá na aula de tradução. Tá? Houve um presente? Houve. Esse presente que aconteceu foi no passado, sempre olhando para o futuro. Então, com diferenças do que a gente está tratando aqui, ele é imperfeito, foi um futuro no presente. Então, eu farei um pacto contigo. Ou seja, esse pacto também pode ser, eu farei uma aliança contigo. Por quê? Nós temos a questão desse pacto embutido aqui e a aliança em Brit. É aí que tradutor, exegeta, que a aula não é essa aqui. A compreensão é exata quando você tem a firmeza, o conhecimento das palavras, identifica, sabe o choreste, sabe os derivados,
é a questão do Igdal, que vem de grande. Aqui tudo é grandeza, grandioso, tudo nesse sentido. Então, assim funciona, tá? Começamos o módulo 8, vamos ter muito mais assunto, tá? Já fica aqui sem problema nenhum, você pode anotar esse restante que eu vou trazer. Isso aqui é uma conjugação, é uma situação verbal para nos auxiliar a identificação de tudo isto aqui. E como eu disse, de muito mais que vamos trazer, tá? Obrigado a todos vocês que estão aqui conosco no canal. Se inscreva no canal, dê seu joinha, fique à vontade para o seu comentário. Os nossos aqui, reveja o vídeo, faça suas anotações, tá bom? E congele a imagem, pode anotar tudo, que a gente vai fazer essa sequência. Como eu disse, isto e muito mais. Ler ao Z.